venha abençoá-los nesta noite. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Tereza, congrego na Assembleia de Deus do bairro Nova Sorocaba, né? Trabalho junto com a Roseli Limas há alguns anos no departamento infantil, né? Ministrando, louvando, organizando, né? E antes de, expor o que eu tenho para passar para vocês hoje, eu vou ler aqui um versículo que está em Mateus 18:14, que diz assim: Assim também não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Este é um versículo que a gente usa muito, né? Para nós enfatizarmos a importância de se trabalhar a palavra de Deus no coração da criança. Eu quero dizer para vocês que eu fui uma criança que a palavra de Deus foi trabalhada no meu coração. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 9 anos, lá pelos anos de 1975, quando não se tinha espaço para crianças dentro da igreja, das assembleias, né? Mas por misericórdia de Deus, alguém me enxergou lá, fez o apelo exclusivamente para mim. Naquele dia só eu aceitei a Jesus, mas o Senhor me alcançou, né? Mesmo sendo numa época que não se tinha o espaço que nós temos hoje para trabalhar espiritualmente com as nossas crianças, o Senhor usou um presbítero da igreja, ele fez o apelo para mim. Eu aceitei, embora não entendendo muito bem o que eu estava fazendo, mas o Senhor foi me lapidando, trabalhando na minha vida, né? E hoje eu estou aqui, junto com a Rose, já com outras pessoas, né? Desde 92 que nós estamos juntas trabalhando no Ministério Infantil. E o que eu queria passar para vocês, né? Sobre EBD e culto infantil, né? Que às vezes a gente pensa, é a mesma coisa, não é? Existe uma pequena diferença quando você é professor da escola bíblica dominical, né, EBD, e quando você ministra no culto infantil. Então é assim, na EBD, né, como que a gente começa? A gente começa com oração, né, sempre, depois que separou as salas, tem um período de um louvor, que geralmente a gente escolhe um louvor que é, né, junto com a história que a gente vai estar contando. Aí tem um versículo bíblico, geralmente é o texto bíblico, é o texto áureo, né, da lição. Entra na história, tem as atividades depois da lição, pode-se ter algumas brincadeiras também, né? E aí a oração final e depois a gente dá o lanche. No culto infantil é um pouquinho diferente. Aqui a gente está sempre trabalhando isso com as crianças, né? Não é o cultinho das crianças, é o culto infantil das crianças, né? É na linguagem que eles entendem melhor, né? Uma linguagem acessível para eles. Porque às vezes muitas coisas que é falado dentro do nosso culto na igreja, a criança não compreende, não entende. Então a gente tem um espaço para eles para fazer esse culto numa linguagem que seja acessível para eles. E como que se começa esse culto, né? Como que a gente vai proceder para que seja uma coisa agradável, que seja uma coisa proveitosa para eles, né? Porque eles precisam estar ali, não é um momento de brincadeira, não é um momento de se dispersar, é um momento de adorar a Deus também, embora seja só eles, mas é um culto de adoração. Então a gente começa o quê? Também com uma oração inicial. Aqui na nossa igreja nós começamos assim, que eles repitam a primeira oração, porque às vezes tem criança que nunca foi no culto infantil, né? Algumas igrejas ainda não têm esse trabalho, tem crianças que não são evangélicas, que vêm de outras igrejas que não têm a liturgia que a gente tem, né? Então a gente começa orando, eles repetindo. Este é o culto infantil. Depois a gente pode, né, começar com os louvores, cantar uns louvores, porque isso, né, no nosso culto nós não começamos com louvor, das crianças também. Cantar um corinho ou um hino só, né, canta com eles. E aí a gente faz uma leitura bíblica, né, pode ser relacionado com a história que se vai ser contada ou não. Geralmente eu gosto de ler muito livro de Salmo com as crianças, né. Hoje mesmo eu li o Salmo 96 com eles, né. Durante o culto eu li apenas um versículo, mas eu li o Salmo 96 porque hoje a gente faz um culto de missões e eu li os Salmos 96:3.
Depois, a gente apresenta os visitantes, né? Porque sempre tem pessoas que estão nos visitando, que às vezes tem criança e agrega ali com a gente no espaço do culto infantil. Então é bom que a gente apresente essas crianças, né? É importante conhecer os nossos pelos nomes, né? A gente não pode falar assim, ô menino, você aí, menina. Comece a decorar, a memorizar o nome das crianças que está ali sob o seu cuidado, sobre sua responsabilidade, né? E a gente vai dando prosseguimento ao culto, assim, como se estivesse lá dentro da igreja, né? Bom, o próximo passo, né, depois que você louvou, você dá oportunidades, porque dentro da nossa igreja os irmãos não testemunham, não oram, né, não testificam daquilo. Dentro do culto das crianças também deve ter oportunidades, mesmo que eles cantem um corinho que cantou lá dentro quando eles foram louvar, ou que seja um corinho conhecido, mas dê oportunidades para eles cantar, para eles testemunhar, né? Mesmo que não seja uma bênção deles, mas que seja uma bênção que foi recebida pelo Pai, uma bênção que eles viu Deus curar a avó, alguma coisa, dê oportunidades para eles testemunharem daquilo que Deus fez, ou com eles ou com a família. Isso é importante, porque às vezes eles não querem ficar lá dentro, porque eles acham cansativo ficar ouvindo os irmãos. Mas se isso já for sendo trabalhado no cultinho, ajuda bastante quando chega a idade, né, de transição, que é para estar lá dentro da igreja. O próximo passo, gente, é tirar a oferta. A gente tira a oferta no nosso culto também. O que é feito com essa oferta? Aqui na nossa igreja, nós temos um secretário que esse dinheiro nós usamos para comprar materiais. Quando a gente tem algum evento, esse dinheiro é guardado no caixa da igreja, mas é das crianças. Então, quando a gente precisa comprar alguma coisa, usar esse dinheiro, né? Pouquinho, às vezes dá R$3, dá R$4 de oferta, mas está entrando. Né, tá entrando, então todo domingo é tirada a oferta das crianças e a gente passa para o secretário, fica na responsabilidade do secretário, do tesoureiro da nossa igreja também. Bom, tiramos a oferta, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar na história bíblica. Essa parte é muito importante, né? Procure deixar as crianças calmas. A gente tem um problema aqui que toda hora eles querem, tia, eu quero ir no banheiro, tia, eu quero beber água. Então faça todo esse processo antes, né? Acabou de louvar, dá uma pausinha. Alguém quer água? Hoje mesmo eu fui dar aula, enquanto eles estavam louvando, eu já fui preparando água, já fui preparando o lanche, deixei tudo adiantado. Por quê? Porque a gente sabe que eles têm essa mania de você tá falando e eles não querem ouvir, então eles, ai tia, eu quero ir no banheiro, ai tia, eu quero beber água. E às vezes todo mundo quer fazer isso ao mesmo tempo, então não dá. Então se prepare antes, né? Antes da mensagem, porque na hora da mensagem, às vezes eles não querem ouvir. Então é bom que a gente, né, já esteja meio. Por isso que eu falei que é bom a gente conhecer as crianças, ver os hábitos deles, para a gente ir, algumas coisas a gente ir podando, para que a gente consiga atingir o alvo que é falar da palavra de Deus. Bom, você fez a mensagem, né, pregou, é interessante que seja com visuais, né, essa mensagem, esse culto que você vai fazer, quando chegar a parte da história, tenha visuais bonitos, tenha visuais que chame, que alguma coisa que prenda a atenção das crianças, ou visuais de papel, ou objetos ligados àquela história, né? Eu sempre trabalhei com visuais, né, do papel ali, o desenho, mas depois de alguns anos que eu fiz alguns cursos da APEC, que a Rose já citou, você aprende a trabalhar de várias maneiras, né, com objetos, com coisas, achar objetos que faz parte daquela história. Se fala sobre vasos, você ter vasos ali para incrementar a sua história, né? Tudo que você vê, que é falado, que você vê algo ligado àquilo, a gravação, né? A memorização da história fica melhor. Bom, você terminou a sua história, aí você vai orar, né? Orar, por exemplo, se hoje a gente falou sobre missões, né? As meninas que eu comecei falando sobre missões, as meninas contou a história de Paulo, né? Elas falou as viagens que Paulo fez, como foi a transformação de Paulo. No final, a gente orou para que Deus levante também missionários ali no meio daquelas crianças, né? Ainda falamos para eles que Paulo foi viajar para outros lugares, mas eles podem ser missionários dentro da casa deles, na rua deles, no bairro deles, né? Existem missionários que saem para outros lugares, mas existem os missionários que fazem missões ali pertinho da sua casa, né? Falamos nessa parte e oramos
para que Deus levante entre eles também missionários, né? E ainda eu falei para eles, né, que eles não precisam esperar crescer, eu vou ser missionário quando eu for adulto. Não, é agora. Eu falei para eles que eles têm uma arma poderosa, que é as mídias, o celular, né? Através do celular você viaja ao mundo, pode ir ali no seu vizinho, né, através de mensagens de celulares, mas pode ir lá para outros países também falar de Jesus. Então é sempre bom você finalizar a sua história trazendo para a realidade de hoje as crianças, né, colocar eles dentro daquele contexto nos dias de hoje, para que eles vejam que se Deus usou Paulo no passado, hoje Deus tem interesse em usar eles. Se Paulo se dispôs a fazer, teve dificuldades, mas Deus abençoou, hoje é a mesma coisa, o nosso Deus, ele não mudou. Bom, terminando essa parte, né, que você orou, tudo, né, aí você pode dar uma lembrancinha relacionado ao que você contou, né, e assim é o nosso culto infantil. Vocês viram que eu não falei de brincadeiras, eu não falei de pintar nada, por quê? No culto infantil não é o ideal você usar lápis de cor para, bom, agora terminou, tem um espaço, eu vou fazer brincadeiras, ou então eu vou, toma uma folha para vocês pintar. O culto infantil não deve se ter isso, por quê? A gente está preparando eles para estar lá dentro do culto, dentro da igreja, né? Então, na igreja vocês veem os irmãos pintando, as irmãs pintando? Não, a gente está ali, vai no intuito do quê? De levar a nossa adoração para Deus. E o culto infantil é para isso, é uma preparação para quando eles ficarem maiores, atingir 10, 11 anos e forem para dentro da igreja, eles não sentir essa necessidade de ter que estar pintando, ele está focado em prestar atenção no que está sendo falado. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Que no culto infantil a gente evita-se de usar pinturas, evita brincadeiras, porque é um momento de adoração, então é um momento de reverência, é um momento de estar ali trazendo alguma coisa de nós mesmos para Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, estamos aí no grupo para esclarecer. Deus abençoe a todos e a todas.